Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do canal do Lar Irmã Zarabatana. Essa palestra que está sendo transmitida através do nosso canal no YouTube e também para o nosso querido auditório que nos acompanha nas reuniões de sexta-feira à noite. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a atenção que vocês dão ao nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós temos sempre procurado trazer algumas palestras com temas de interesse do público e ao final vou deixar os canais do Lar Irmã Zarabatana para que vocês possam nos sugerir as próximas palestras, possam comentar ou tirar dúvidas das palestras que já foram apresentadas. O tema que eu escolhi para hoje é um tema que surgiu no nosso estudo do livro Violetas na Janela, um estudo que nós fazemos pelo WhatsApp às segundas-feiras. Quem tiver interesse em participar pode procurar os canais do Lar Irmã Zarabatana, os médios que estão aí na nossa sessão para se informar. E é um tema que imagino que muita gente também tenha dúvida, porque eu também tinha essa dúvida e foi interessante ir buscar essa informação em diferentes fontes, em diferentes palestras espíritas, para que a gente pudesse entender se existem ou não crianças no umbral. Então vamos explorar um pouquinho esse tema, lembrando para vocês, primeiramente, que tratamos bem pouco tempo sobre o que é um umbral, né. Tivemos uma palestra específica sobre isso, o link dessa palestra vai estar aqui na descrição desse vídeo, e eu convido aqueles que não tiveram ainda a chance de compreender um pouquinho mais o que significa essa região tão comentada, tão falada e tão presente principalmente nas obras de André Luiz. Mas só para nos ajudar então aqui nessa palestra de hoje, vamos fazer uma memória rápida sobre o que é a região umbralina. Então, são zonas, né, de sofrimento, de purgação espiritual, que André Luiz nos trouxe principalmente através das suas obras, denominado umbral, e que tem uma extensão, né, bastante impressionante e que são produzidas e sustentadas por energias malsãs. Pois bem, então são regiões que são formatadas e construídas pelo conjunto de pensamentos dos seres que as habitam. E são zonas purgatoriais, né? Zonas em que os espíritos são levados, os espíritos são atraídos de acordo com a sua característica vibratória, de pensamento, a sua moral, e lá se reúnem por afinidade, por combinação de uma mesma vibração, no intuito de expurgar todos os sentimentos, paixões e pensamentos negativos que estejam carregando, em especial no período de transição para o desencarne. Então, a gente explica um pouco mais sobre essa região nessa palestra e também recomendamos a série de André Luiz, em que ele vai tratar desse tema por diversas vezes e vai também comentar e contar as missões de caridade, de resgate que ele teve a experiência de participar ao longo da sua jornada de aprendizado, depois de ter passado, né, um longo período nessa região umbralina, também ali expurgando as suas necessidades, conforme nos foi contado no livro e no filme Nosso Lar.
Pois bem, entrando um pouquinho então mais no tema de hoje, que são as crianças e a região umbralina, eu gosto sempre de começar pelo Livro dos Espíritos, né, que é onde nós vamos encontrar boa parte das explicações para os temas em geral que pensarmos, os temas do cotidiano. A gente sempre encontra uma mensagem, uma resposta, uma reflexão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E na questão 384, Kardec faz uma reflexão sobre esse tema das crianças, que diz assim: as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Então, já de cara, ele nos lembra que as crianças, que um dia nós todos já fomos, são espíritos que têm uma nova oportunidade de reencarnação e que trazem consigo, então, toda a sua história, toda a sua bagagem espiritual, suas características, suas personalidades que foram construídas e acumuladas ao longo das últimas reencarnações. E essas características, em sua grande maioria, elas permanecem ali escondidas, né, ou latentes, principalmente nos primeiros anos da infância, já que fomos todos agraciados, né, pela lei divina do esquecimento das vidas passadas, que certamente nos é muito útil para que a gente possa começar uma nova caminhada, livre de todas as mágoas, os resquícios, as angústias, as más lembranças das vidas anteriores. Pois bem, o texto continua. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, Deus dá-lhes todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Então, mesmo esses espíritos que trazem dentro de si a necessidade de um resgate, de histórias de vida, de reencarnações, que foram voltadas, né, para práticas ruins, para pensamentos viciosos, para paixões como o ciúme, o orgulho, o egoísmo, o poder e etc. Também para esses espíritos com maus pendores, né, cobre-se então essas más ações com essa veste da inconsciência, da não lembrança desses fatos. Os espíritos, então, só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. E a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, aqui Kardec também comenta a importância do papel dos pais, né, ou dos tutores dessas crianças, que aceitaram essa missão de recebê-la aos seus cuidados, sendo espíritos que têm uma determinada história, personalidade, características e tendências, para que possam auxiliá-los a encontrar um caminho de construção melhor, mais alinhado dentro dos parâmetros da educação para o bem, dos valores cristãos, do conhecimento espírita e assim por diante, tentando então transformar essa nova jornada em algo que lhes seja útil ao crescimento, né, e aperfeiçoamento, como diz Kardec na reflexão da questão 384. Pois bem, vamos em frente então. Se nós formos observar a literatura espírita, nós vamos encontrar citações sobre crianças, seja as questões relacionadas à vida atual, seja o fato das crianças terem desencarnado e como é a sua vida no mundo espiritual, em diversas obras. Nós aqui vamos destacar principalmente o livro Libertação e o livro Entre o Céu e a Terra, ambos de André Luiz,
mas vocês também vão encontrar citações sobre aspectos relacionados à infância no livro Voltei, de Irmão Jacó, A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel, Cânticos do Coração, segundo volume, de Ivone Pereira do Amaral, Mensagem do Pequeno Morto, do espírito Neio Lúcio, Escola no Além, de Cláudia Pinheiro Galassi, Crianças no Além, do espírito Marcos, e Resgate e Amor, do espírito Tiaminho. Então, nessas diferentes obras, teremos passagens e explicações sobre a infância. Mas vamos nos ater, então, aqui nessa palestra, às obras de André Luiz. Então, lá no livro Libertação, o instrutor Gúbio já nos explica, dentro desse trabalho de orientação e de resgate que André Luiz e diferentes equipes realizam na região umbralina, o instrutor Gúbio traz a seguinte informação. Para os homens da Terra, propriamente considerados, este plano, a região umbralina, é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Então, tanto Gúbio quanto essas outras obras que eu citei nos falam de todo o cuidado, de toda a atenção que é dada para a espiritualidade, para os espíritos de crianças, os espíritos que desencarnam ainda na fase da infância. E as obras que eu consultei, o material disponível de palestras, de fontes confiáveis na internet, todos eles são unânimes em dizer que não há citações nas obras de terem sido encontradas crianças nas regiões umbralinas. E por que isso provavelmente acontece? Primeiro, a gente precisa lembrar, nessa imagem que nós já utilizamos aqui em outros trabalhos, e que também existem materiais disponíveis, que explica essas diferentes camadas energéticas que circundam a Terra, e ali nos números 2, 3 e 4, todo esse conjunto são regiões umbralinas relacionadas à Terra, com diferentes características e densidades energéticas entre elas, inclusive a colônia nosso lar está posicionada numa camada energética que é uma região umbralina. Então, em todas essas esferas serão encontrados diferentes tipos de espíritos, né, de pessoas como nós, que desencarnaram em condições X ou Y, vibratórias e morais, e que vão ser espalhadas e atraídas por essas regiões de acordo com as suas condições. Alguns vão parar em áreas tais como foi representada no filme Nosso Lar, né? Áreas bastante escuras, grotescas, sujas, etc. Outros vão parar em postos de socorro, que também estão localizados nessas regiões umbralinas, e outros em colônias espirituais, de acordo com a nossa característica, né, vibratória de pensamento, do nosso histórico da última reencarnação e da nossa situação no momento do nosso desencarne. Mas o espírito da criança, por ele ainda estar num processo de evolução e de construção do conhecimento, do entendimento em relação à vida, ele ainda não é capaz, ali nos primeiros anos, de ter um discernimento claro e um conhecimento um pouco melhor sobre a própria situação em que ele se encontra e sobre os aspectos gerais da vida. E é por isso que existe a figura dos pais e dos tutores a orientá-los nesse sentido. Então, quando eles desencarnam, da mesma maneira, serão amparados, serão acolhidos e cuidados, já que ainda estão nesse estágio inicial da sua
última vida reencarnatória, no estado inicial do conhecimento do que seja a vida em si, apesar de toda aquela sua bagagem de vidas anteriores, então eles serão tratados, acolhidos e recolhidos a locais especiais onde vão receber o devido tratamento e a devida orientação. De novo lembrando, isso de acordo com a característica e o grau de evolução de cada um desses espíritos. E nós vamos abordar isso um pouquinho mais adiante. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz conta sobre uma passagem muito bonita e cita um desses espaços onde essas crianças desencarnadas elas são acolhidas e esclarecidas. E esse lugar, ele se chama Lar de Bênçãos, ele é dirigido pelo espírito de Blandina, né? E André Luiz nos conta, nessa passagem, que muitas mães que perderam, entre aspas, os seus filhos desencarnados muito cedo, durante o seu sono físico, elas são desdobradas em sonho até os seus filhos para que possam reencontrá-los e tenham seu coração acalmado, tranquilizado, possa sentir de novo esse afeto carinhoso, né, do contato com os seus entes amados e são esclarecidas, né, nos casos as mães, mas os pais, enfim, de maneira geral, sobre essa nova situação em que ele se encontra. O mais importante disso tudo, né, elas conseguem compreender que seus filhos seguem vivos, que eles estão vivos sim, apesar de estarem afastados por um tempo, né, é importante que continue havendo uma conexão de pensamento e vibratória baseado no amor, porque certamente essa conexão ela permanece independente do estado que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, essa conexão vai permanecer. E esse contato, esse carinho, esse afeto, ele continua sendo transmitido e é um combustível, inclusive, para aqueles que permanecem encarnados e que precisam cumprir o seu tempo ainda de jornada. Pois bem, então as crianças permaneciam ali no lar de bênçãos, recebendo os cuidados, a instrução, até recobrarem a sua condição de adultos, assumindo a consciência de seu patrimônio espiritual ou reencarnarem sem ainda terem adquirido essa condição para a carne e continuarem assim a sua trajetória. Outra opção seria um reencarne rápido, segundo a obra, destino da maioria dos espíritos internados no lar da bênção. Pois bem, então algumas situações aqui podem acontecer, né? O espírito da criança evoluir, digamos assim, né? E assumir a sua condição, então, original de um espírito adulto, né? Depois de passar por aquele período de transição, de adaptação, de instrução, e seguir a sua jornada no mundo espiritual, né? Esperando a próxima oportunidade reencarnatória. Ou ainda outros que vão reencarnar, mesmo ainda nesse estágio de infância, né, e vão retornar então para cumprir, continuar cumprindo, né, a sua missão e as suas necessidades de acordo com a história e a necessidade de cada um, né. Cada um tem um, um fato, uma melhoria, um aspecto que precisa ser cumprido, né, e é por isso que nós temos tantas situações diferentes de vida. Pois bem, e aí uma pergunta então que se encaixa com o que a gente acabou de falar, né? Essa criança, quando ela desencarna, ela retoma de imediato a sua personalidade de adulto, né? Nós já começamos a ver que não, porque inclusive no lar de bênçãos, algumas crianças permanecem naquela situação ainda, né? Numa apresentação de um espírito de uma criança. Muito bem. E a Blandina, ela nos explica lá, nas páginas 64 e 65, do Entre o Céu e a Terra, que quando o espírito ele já alcançou
uma elevada classe evolutiva, ele assume o seu comando mental e adquire o poder ou a capacidade de facilmente desprender-se dessas imposições de forma. O que Blandina está nos explicando? Que, de acordo com a nossa capacidade evolutiva enquanto espírito, nós já temos a capacidade de comandar uma característica do nosso perispírito, que é a plasticidade, que é a possibilidade de nós nos moldarmos o nosso perispírito para que ele se apresente da maneira que nós achamos mais conveniente. É assim que acontecem inúmeros fatos, inúmeros casos mediúnicos que nós conhecemos, como, por exemplo, a apresentação dos guias espirituais que trabalham junto aos médiuns, né, numa característica de preto velho, de caboclo, de padre, de freira, de índio e etc, 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 que vão ali se moldar e se apresentar de acordo com a necessidade daquele trabalho e com a falange, né, com a energia, com o grupamento energético com que o espírito mais se identifica. Mas a plasticidade, ela também está presente em vários outros processos, como, por exemplo, a ovoidização, que é um fato também tratado nas obras de André Luiz, que são os casos em que aquele espírito está extremamente concentrado e dedicado a uma ideia única, a uma ideia fixa, a ponto que esse seu desejo por perseguir essa ideia, normalmente uma ideia negativa, né? De uma paixão, de um egoísmo, de um poder, de uma vingança, né? Que ele vai alimentando tanto aquilo que ele vai se deformando perispiritualmente, né? E se transformando num formato de ovo, de um ovoide, que é a representação desse pensamento único que ele tem, que ele busca. Mas também, por exemplo, quando André Luiz e a sua equipe vai até uma região vibratória mais densa, como uma região umbralina, e precisa adaptar, né, a sua vibração individual, diminuir a sua luminosidade, né, mudar a sua faixa vibratória espiritual, eventualmente mudar uma aparência para que possa ali se apresentar naquela região e possa ser visto por aqueles irmãos que pedem socorro. Também o fenômeno da zoantropia ou licantropia, que também é contado em outra obra de André Luiz, em que há uma transformação do perispírito numa característica mais relacionada a um animal. Então, existem uma série de questões relacionadas à plasticidade, e também aqui, para o caso da criança, é isso que acontece. Aquele espírito tem um patamar evolutivo de conhecimento um pouco maior, mesmo desencarnando na condição de uma criança, e vamos imaginar que tenha sido um espírito missionário, né, que tenha vindo por um período curto, cumprir uma missão bonita relacionada ali à sua família, a juntar de repente espíritos que vinham de longas batalhas, de longas brigas e que agora se encontram reunidos num núcleo familiar, e um espírito missionário dedicado a ajudar aquele grupamento, né, reencarna na condição de um filho, a fim de reunir esse grupo ainda mais, mas precisa desencarnar enquanto criança, como parte dessa missão de resgate desse grupo familiar, mas ele, enquanto um espírito um pouco mais evoluído, ele já, quando desencarna e volta para a espiritualidade, já tem a condição de se apresentar novamente como um adulto. Outros tantos não, como as crianças que estão lá no Lar da Bênção, coordenado por Blandina, que permanecem se apresentando ainda como crianças, porque não têm a capacidade evolutiva suficiente para optar, né, ou para moldar o seu perispírito na condição de um adulto ou de uma preferência qualquer. Muito bem. E aí a gente toca num ponto muito importante, né, e muito sensível, que é, ainda nesse aspecto do desencarne da criança, que é essa condição em que os pais ou os tutores ficam pela perda de um filho, em especial pela perda de um filho muito jovem, né? A dor, a ausência, a saudade, a aceitação desse momento,
que é muito difícil, né, e que a gente tem que exercer uma fé, né, uma vontade, uma crença tão forte nos ensinamentos do nosso mestre, na energia da nossa querida mãe, Maria, e nos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, para que a gente possa ter a força necessária para seguir em frente, né, compreendendo que aquele espírito que desencarnou cumpriu o seu papel que lhe era proposto naquele momento, que nós, enquanto pais e tutores, aceitamos durante o nosso planejamento espiritual lá na erraticidade, em receber essa criança como nosso filho, sabendo que ele iria ter um período de vida curto, e mais ainda, crendo que, como a morte não existe, ele está vivo, ela está viva, e certamente gostaria de nos ver muito felizes, muito fortes, com muita fé, e continuar vibrando e conversando, dialogando pelo pensamento, pela energia do amor com esse espírito que desencarnou, certos de que, fazendo o nosso melhor, esse reencontro será inevitável. Mas lá no livro Libertação, a Blandina vem nos lembrar, então, que muitas dessas crianças renascem na Terra por esse breve período com o objetivo de acordar os corações queridos para a aquisição de valores morais. Então, nós que eventualmente perdemos um filho, uma criança amada, alguém do nosso círculo familiar, nesse período da infância, né, devemos lembrar também que essa é uma prova para nós pais, familiares e tutores, né, que também necessitávamos passar por esse desafio, seja por que for, né, para adquirir um novo sentimento, uma nova visão de vida. Eventualmente vai ser esse fato que vai nos aproximar de Deus ou de uma religião, que vai abrir o nosso pensamento para novas oportunidades, para novos conhecimentos, que vai mudar a nossa visão em relação à vida. E essa nova postura, esse novo conhecimento, vai refletir em diversos aspectos da nossa vida, no nosso lidar com os colegas de trabalho, no nosso lidar com a família, no nosso lidar com a comunidade, com a vizinhança, etc, etc, etc. Então, por mais que seja dolorosa, né, e a gente é incapaz de imaginar a dor que cada um sente nesse momento, a gente tem que ver também com os olhos de Deus a necessidade e a oportunidade que aquele espírito que desencarnou teve e entender que é para o seu crescimento, que é para o seu bem e que para nós também é uma lição difícil, mas uma lição importante que provavelmente vai abrir um horizonte ainda maior de entendimento e de amor. Pois bem, lá no Livro dos Espíritos, como eu disse, tem resposta para muita coisa, ou se não para tudo. E na questão 199, Kardec fez essa pergunta: por que que a vida frequentemente é interrompida durante a infância? E a espiritualidade nos responde que a curta duração da vida da criança pode representar para aquele espírito o complemento de uma existência anterior interrompida antes do momento em que deveria terminar, e a sua morte, não raro, constitui uma prova ou uma expiação para os pais. Então há um duplo benefício e uma dupla razão para esse tipo de acontecimento. E a gente precisa acreditar no poder de Deus, na misericórdia da espiritualidade e na importância do fato disso ter acontecido em nossas vidas, que certamente tem um propósito muito maior que todos nós um dia iremos compreender. Blandina continua: para a grande maioria das crianças desencarnadas, o caminho não é contudo o mesmo, né? Algumas encarceradas no automatismo inconsciente, por conta de não ter o entendimento e o despertamento, acham-se relativamente longe desse autogoverno, né? Dessa capacidade de gerir a sua vida.
Por isso, não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do corpo denso nessa fase infantil, em que elas serão então auxiliadas e que é indispensável a sua restauração, para que possa continuar a sua jornada numa nova reencarnação ou mesmo durante um período na erraticidade. E aí eu lembro que a nossa colega Marina já falou sobre esse tema numa outra palestra, o desencarne na infância. Ela reflexiona se nós morremos antes do tempo, e eu convido também vocês a assistirem. O link também estará aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, então para a gente terminar, reforçando essa questão, dessa relação entre pais, tutores e filhos desencarnados, para a gente fortalecer a nossa fé, e aqueles que precisam, ou porque passaram por isso, ou porque estão em condições de apoiar alguém que está passando por isso, lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 21, em que há uma mensagem direcionada, para todos nós que passamos por esse fato. E o capítulo se chama Mortes Prematuras e traz também ensinamentos nessa direção. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças lhe embriagam de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, o que os nossos amigos espirituais querem nos lembrar e nos pedem? Né? Que não passemos por esse momento com raiva, com rancor, com questionamentos, perguntando e lamentando a Deus esse acontecimento. Né? Porque essas vibrações de angústia, de raiva, muitas vezes, elas serão sentidas, por aquele espírito que desencarnou. Apesar dessa proteção, desse momento de refazimento e recuperação, há algum momento que esse espírito vai seguir o seu caminho. Né? E se esse sentimento ruim, se essa vibração negativa de apego, de uma saudade dolorosa, permanece, essa vibração vai chegar até esse irmão e vai inclusive dificultar esse seu processo de recuperação. E é por isso que vemos tantos espíritos, no processo de atendimento, nas psicografias, que se lamentam ou que estão apegados ainda à sua família, porque não conseguem se desprender desse sentimento de apego, nessa emanação que não é frutífera para nenhuma das partes. Entendendo com todo respeito e com todo carinho a dor que cada uma dessas pessoas sente. Mas é preciso que a gente entenda, pratique e principalmente tenha uma fé inabalável e removível com tudo que nós estamos conhecendo, com tudo que nós estamos aprendendo, que a doutrina espírita nos trouxe, para que possamos continuar emanando vibrações de amor, entendendo que esses filhos queridos, como diz o texto, estão perto de nós, estão bem perto, e nós interagimos pelo pensamento, pelo sentimento e pela energia. E como nos amamos, queremos tanto os que estamos cá como os que estão lá, que permaneçamos bem, felizes, fortes, certos de que um dia nós vamos nos reencontrar e matar essa saudade. E assim, meus amigos, eu espero ter ajudado a responder a nossa pergunta principal da palestra de hoje, e ter dado, então, essa passagem ainda um pouco sobre as questões relacionadas ao desencarne na infância e ao espírito que ainda está na infância. Então, os canais do Lar Irmã Zarabatana estão disponíveis a todos.
Eu agradeço demais a atenção de vocês e que tenhamos todos uma boa noite.